Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Informação e cultura em foco. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, você confere o Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe convidados referência em educação e cultura, debatendo os temas mais atuais. Diálogos com Anderson Junque. Toda segunda, às 11 da manhã, aqui na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Nós temos um encontro marcado, de segunda a sábado, das 10 às 11 da manhã, no programa Experiência de Deus. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Olá, muito boa noite para você que acompanha a terceira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira, dia 23 de outubro. Estamos ao vivo, 18 horas em ponto no seu relógio da TV Todo Dia. Hoje a gente vai ter bastante matéria cultural, vamos falar de ocorrências policiais e de uma manhã fofa aí em um hospital de Santa Bárbara do Oeste com visitantes inusitados. A gente já traz essa história para você. Antes, quero convidar você a participar conosco aqui da produção da TV Todo Dia. Tá vendo esse QR Code na sua tela? Pois bem, por ele você pode nos chamar pelo WhatsApp, 19-3471-2700. Você pega o seu celular, abre o aplicativo da câmera, aponta ela aí pro QR Code, aí você vai ter acesso não só ao WhatsApp, mas também ao portal tododia.com.br, atualizado 7 dias por semana, o portal que mais cresce aqui na nossa região. Redes sociais temos também, @Jornal Todo Dia no Facebook, @TV Todo Dia Oficial no Instagram, no TikTok e no YouTube. Se você está acompanhando pelo YouTube, muito obrigado pela sua audiência, se inscreve no canal, dê o like na live, compartilhe e agradeço ainda a você que está no canal 14 da sua TV digital, canal 8 da Claro TV, nosso streaming, tvtododia.com.br, também na SOS TV. A gente está por todas as partes da nossa região. 18 horas mais 2 minutinhos no seu relógio da TV Todo Dia. Está no ar a terceira edição de hoje. E a gente começa com uma visita muito legal lá no Hospital Santa Bárbara, Santa Casa lá de Santa Bárbara do Oeste, para fazer a alegria dos pacientes, um momento de esperança, um momento de carinho, de amor e de afeto. E quem acompanhou essa história e mostra para você os detalhes foi a Cristiane Azanha. Uma manhã diferente e emocionante na Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste. Pela primeira vez, pacientes de diversas alas receberam uma visita especial e peluda. Os cães terapeutas do projeto Cães que Curam, do grupo Raças de Peso, levaram alegria, afeto e a comprovação dos benefícios da sinoterapia no ambiente hospitalar. De recepção à UTI, o time de voluntários e seus amigos de quatro patas percorreu a pediatria, maternidade, ortopedia e ala clínica, espalhando sorrisos e quebrando a rotina de internação. A presença de animais em hospitais é reconhecida por humanizar o ambiente, reduzir a ansiedade, o estresse e até mesmo ajudar na liberação de hormônios do bem-estar e na redução da dor, conforme aponta um estudo sobre terapia assistida por animais. O destaque da equipe é a cadela Cindy, uma American Pitbull Terrier, resgatada de maus tratos e com histórico de dificuldade de convivência com outros animais. Ela hoje é a camisa 10 do time, interagindo perfeitamente com humanos e seus companheiros caninos. A presença de raças como a Pitbull Terrier e a Brazilian Bull tem um propósito adicional: desmistificar a imagem de cães agressivos, mostrando que o afeto e o treinamento transformam. E ela, inclusive, ela era uma cadela que, por conta das circunstâncias e condições que ela veio, ela não se dava com outros cães. Então ela passou por treinamento e hoje praticamente ela é a camisa 10 aí.
É a nossa camisa 10 das terapias, inclusive é ela que quando ela sente que a pessoa ela necessita de um abraço, é ela que abraça. Além de Cindy, a matilha do bem contava com a Savannah, uma Brazilian Bull, a charmosa Miss American Bull Pocket e a carinhosa Bela Golden Retriever e o único macho, Venom, que é um exotic bully. Foi justamente o Venom que protagonizou o momento de maior emoção. Na UTI, onde voluntários e familiares foram orientados a não gravar devido ao estado dos pacientes, o cão proporcionou uma cena inesquecível. Teve 3 lá que interagiu, que foi incrível. Foi incrível. Tinha um senhor lá que estava entubado, né? Sem camisa, estava só de fralda lá, e ele viu de longe. A gente foi na primeira cama, né? E ele estava do outro lado, ele sem falar, ele começou a fazer sinal assim com o dedo, assim. Aí eu vi, eu falei, o senhor quer passar a mão? Aí ele fez assim com a cabeça, eu fui lá, peguei o Venom e coloquei no colo dele. Ah, é emocionante porque assim, você vê ele nem falou nada, apenas, né, que ele estava entubado ali, mas o olho dele, o jeito dele já falou por tudo, né? A primeira visita dos cães que curam na Santa Casa de Santa Bárbara do Oeste reforça o papel transformador da sinoterapia, provando que o carinho de um animal é o poderoso remédio sem contraindicações. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Muito legal, né? Esse projeto aqui em Americana também tem um projeto similar, onde o Hospital Municipal recebe aí a visita dos cães e faz um bem danado. Quem já foi internado ou quem tem familiar internado ou já teve, sabe como faz diferença uma visita, ainda mais uma visita bacana como essa. 18 horas mais 6 minutinhos, vamos para uma outra notícia legal, notícias positivas hoje aqui no começo da terceira edição de hoje, também em Santa Bárbara do Oeste, você está lembrado que teve aquela série de incêndios, não só em Santa Bárbara, mas também em Americana, e agora chegou o momento da restauração, do replantio nas áreas afetadas. Entenda todos os detalhes com a Nicole Maia. A comunidade de Santa Bárbara do Oeste criou o projeto do Cinza ao Verde, que busca o engajamento da população local para ampliar a recuperação da área atingida pelo incêndio ocorrido no mês anterior no Jardim Firenze. O fogo ganhou grande repercussão após atingir carros de moradores e se espalhar por uma extensa área verde. Eles acabaram se envolvendo na preocupação de recuperar aquela área que foi acometida pelo fogo, né? Então, daí eles criaram um projeto que já denominaram, até deram um nome que se chama do Cinza ao Verde. E esse projeto busca aí o engajamento tanto da população ali local, quanto da população do entorno ali. A Prefeitura iniciou o processo de restauração ambiental nas áreas impactadas, com o plantio de mudas de árvores na região. Somente nesta área de 6 hectares serão plantadas 8.000 mudas. Que aquilo ali seja um exemplo de participação da sociedade civil na preocupação de recuperação, de manutenção e conservação dessas áreas verdes no município. E o projeto está recebendo bastante apoio da Prefeitura, né? Então a Prefeitura está fazendo os plantios das mudas lá, está correndo junto com eles para obter algumas sementes lá, para fazer a parte de adubação verde, né? Para minimizar as manutenções necessárias para o plantio, e também com orientação técnica, né? De como fazer a recuperação daquela área lá. Segundo o biólogo, a participação ativa da comunidade do reflorestamento surpreendeu a administração pública. A expectativa é assim, quem sofre um dano ambiental, um dano particular, como alguns moradores sofreram lá com a queima dos carros, a expectativa é de que essa pessoa acabe falando, nossa, mas também a vegetação seca, pegou fogo, essa vegetação... Tem pessoas que pensam assim, pode ser... Não devia nem estar aqui essa vegetação e tal, e foi o contrário. Fábio ressalta ainda que, além da vegetação, muitos animais foram desalojados ou morreram queimados. Só que eles também têm essa preocupação de, tinha uma mata aqui, tinha animais que vinham aqui, que a gente acordava de manhã, tucano, guaxinim, capivara, que a gente via utilizando essa área e agora está destruída, vamos ajudar a recuperar. A
partiu deles isso daí, né? Lógico, o município ia, a prefeitura ia fazer a recuperação, mas o fato de ter partido da própria sociedade civil mostra aí que a sociedade está preocupada assim, com esse tipo de situação ambiental também. Paralelamente, outras ações foram implementadas no período, entre elas a nova legislação que trata das infrações administrativas ambientais no município e endurece as punições e aplica agravantes para os responsáveis pelas queimadas. A expectativa é que você acaba inibindo a prática desse tipo de situação. Então, as nossas leis municipais, elas tinham aplicações de multa, de apreensões, mas que nós percebemos que estavam surtindo pouco efeito nessa questão de inibir pessoas a cometer esse tipo de crime. Então, quando você amplia isso, você acaba trazendo um efeito de inibição da prática desses crimes, justamente porque a pessoa vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer um crime desse tipo, ou fazer alguma atitude, promover alguma atitude que leve a esse tipo de situação. Nicole Maia para a TV Todo Dia. 18 horas mais 10 minutinhos, e você sabe que o tempo seco favorece esse tipo de queimada. Falando em tempo, a gente vai ver como que fica a previsão com a Andressa Oliveira. Nesta sexta-feira, as temperaturas sobem, com máximas previstas de 30 e 33 graus em algumas cidades aí da nossa região. Ou seja, volta a esquentar após alguns dias mais amenos, né? As mínimas seguem próximas aí dos 13 graus, com noites bem fresquinhas. Há um aumento também aí na nebulosidade sobre a nossa região, porém, sem previsão de chuva até o momento, tá? Então vamos às temperaturas então para Americana e Santa Bárbara do Oeste, que vão começar então o dia com a mínima na casa aí dos 13 graus e a máxima nos 28 graus. Nova Odessa e também Sumaré com a mínima de 13 também e a máxima mantendo aí nos 28 graus. Hortolândia vai começar então o dia com a mínima de 12 e a máxima também mantendo aí os 28 graus. Já Paulínia, a mínima é de 13 e a máxima elevando um pouquinho a temperatura nos 29 graus. Campinas, a mínima de 11, mas a máxima eleva um pouquinho ainda mais nos 31 graus em Campinas. Limeira, a mínima de 13 e a máxima também bem quente aí em Limeira, 33 graus. E para fechar, Piracicaba vai começar o dia então com a mínima de 11, mas a máxima chega aí nos 32 graus. Volto com você aí no estúdio. Obrigado, Andressa. E você sabe que a previsão do tempo sempre é feita a partir da tecnologia, que colabora muito, né? Satélites, mapeamentos, inteligência artificial. Mas lá em Limeira, a tecnologia está dando problema, caso de investigação, hein? Como conta o nosso correspondente Igor Sedano. Outro pedido de CPI foi protocolado na Câmara Municipal de Limeira, desta vez na quarta-feira, dia 22 de outubro. Desta vez, atinge a Secretaria Municipal de Educação da gestão anterior, de Mário Botion, e também o ex-secretário municipal de Educação, André Luiz de Francesco. Os kits de robótica estão sendo questionados pelos vereadores, principalmente Estevão Nogueira, qual foi o precursor aí deste requerimento para a investigação e abertura da CPI. O contrato é alvo de questionamento sobre possível sobrepreço, direcionamento de licitação e inadequações pedagógicas dos materiais entregues. O requerimento aponta que cada kit de robótica teria sido adquirido por cerca de R$14 mil, valor até 78% superior ao praticado em outras cidades, e que a quantidade de livros e licenças compradas ultrapassaria o número de alunos matriculados na rede municipal. Os autores da proposta alegam ainda falhas na execução contratual, como incompatibilidade de componentes dos kits de robótica e ausência de alinhamento do conteúdo com o currículo oficial da Secretaria Municipal de Educação. Há também suspeitas de que parte dos materiais ainda não teria sido utilizado pelos alunos. O requerimento é de autoria do vereador Estevão Nogueira
e tem como componentes também a Bruna Magalhães, João Bano, Zé da Farmácia, Newton Santos, Tatiane Lopes e também Costa Júnior. A proposta já reúne as 7 assinaturas necessárias para a abertura da comissão e ela será lida na próxima sessão ordinária, dia 29 de outubro. Caso seja instaurada, a CPI deverá apurar se houve violação dos princípios da administração pública e identificar possíveis responsáveis por irregularidades na contratação e execução do contrato. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. É isso então, Limeira agitada, né? Uma possível CPI lá na Câmara por causa de suposta negligência de um hospital particular da cidade, agora essa questão de robótica da gestão anterior. Então a gente vai seguir acompanhando, trazendo todos os detalhes de Limeira, não só de Limeira, né? Americana, Santa Bárbara, Piracicaba, Campinas, Paulínia, enfim, toda a área de cobertura da TV Todo Dia. 18 horas mais 15 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Na volta, a viatura da TV Todo Dia vai para as ruas e traz as informações policiais para você. Fique por aí. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Outubro é um convite ao cuidado. Não se trata apenas do câncer de mama, mas também da saúde integral da mulher. Consultas de rotina, exames preventivos e hábitos saudáveis podem salvar vidas. O câncer de colo do útero também pode ser prevenido com acompanhamento e vacinação. Quando cuidamos de nós mesmas, cuidamos também de quem amamos. Outubro Rosa é mais do que uma cor. É sobre empatia, atenção, saúde e prevenção. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Informação e cultura em foco. Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, você confere o Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe convidados referência em educação e cultura, debatendo os temas mais atuais. Diálogos com Anderson Junque. Toda segunda, às 11 da manhã, aqui na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Um encontro leve e divertido. Toda terça às 11 horas da manhã, Zara Mello Júnior recebe personalidades da região para um bate-papo descontraído. Papo com Zara, terça às 11 da manhã, na TV Todo Dia. Cada vez mais conectada com você. Estamos de volta, agradeço você que chegou agora. A partir desse momento fica muito bem informado, muito bem informada. E você que já estava desde o começo com a gente, se atualizando sobre tudo que impacta o seu dia a dia na nossa região, tá certo? Vamos falar das notícias policiais, porque em Americana teve um caso em 2019 de um homem que violentou sexualmente, para economizar o termo aqui, violentou sexualmente a própria enteada de 10 aninhos de idade, uma monstruosidade. E agora a polícia agiu, ele estava foragido, acabou preso. Entenda todos os detalhes da reportagem para você. Um homem de 34 anos condenado a 16 anos de prisão por estupro de vulnerável foi preso pela Polícia Civil na manhã desta quinta-feira durante a Operação Raptos, deflagrada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, a DISE. A captura aconteceu no bairro Balneário Riviera e, de acordo com a Polícia Civil, um homem que trabalhava como frentista era considerado foragido da justiça. O mandado de prisão foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Americana e se refere a abusos cometidos contra a enteada, então com apenas 10 anos de idade, dentro da residência da família. Após investigações, os agentes da DISE localizaram o endereço do condenado e realizaram a abordagem nas primeiras horas da manhã. O homem foi informado sobre o mandado de prisão em aberto e conduzido à sede da unidade policial. A ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão, que formalizou a prisão.
Em seguida, o condenado foi transferido para a cadeia pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Obrigado ao Felipe Gomes. Essa matéria também está disponível, tododia.com.br. Você pode acessar por aqui, ó, no nosso QR Code, onde ficam todos os nossos multicanais digitais. Vamos para Limeira agora? Uma briga entre um casal motivada por ciúmes acabou lá em violência. O Igor Serrano volta e conta essa história para você. Uma jovem de 20 anos deu entrada na Santa Casa com um ferimento profundo na coxa causado por uma faca de cozinha. Segundo as informações da Guarda Civil Municipal, o caso acontecia em uma residência localizada na Vila Queiroz, em Limeira, na manhã desta quinta-feira. Os guardas civis Carlos Silva, Adriano e Bianchini foram acionados e compareceram ao hospital, onde obtiveram detalhes sobre a ocorrência. Um homem de 24 anos foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher para as providências. Ele é o principal acusado de ter ferido a ex-companheira. Então o COP pagou para nós que pela Santa Casa existia uma mulher, um caso que uma mulher tinha sido esfaqueada. Fomos para lá, chegando lá, nós encontramos ela realmente sobre uma maca, sendo atendida, com uma perda muito grande de sangue, inclusive recebendo, né, sangue também, bolsas de sangue. E tinha um indivíduo lá que estava muito quietinho na dele, e aí o pessoal da Santa Casa nos informou que ele seria o esposo dela. Então ele estaria envolvido na ocorrência. Fomos conversar com a mulher, né? E ela assumiu toda a responsabilidade para ela. Ela falou que houve uma discussão, ela no nervosismo, ela pegou uma faca e partiu para cima dele, tentou dar umas facadas nele, mas só pegou de leve no braço dele. Dois arranhões, a faca cortou de leve em 2 local no braço dele. Quando ela foi golpear na barriga dele novamente, ele tentou sair daquele golpe e a mão dela, ela já com a faca ali apoiada, bateu na coxa. Então entrou até o fim de uma faca de serra. Pegou ali uma região que sangra muito, muito mesmo. Então nós fomos até o local também, tem muito sangue por lá. Então, diante da situação ali, vimos que ela assumindo toda a culpa, né? A culpa do indivíduo e o que ele fala para nós também bate com o que ela falou. Trouxemos ele aqui para o plantão policial, haja vista que ela está internada. Ele está trabalhando num hotel aqui de Limeira, né? E aí esse hotel recrutou... Restaurante que recrutaram eles lá no Pernambuco, trouxeram eles para cá. Eles estão juntos há 3 anos, só que aqui no estado de São Paulo tem acho que 28 dias, 30 dias que eles estão aqui. O caso segue em andamento na Delegacia de Defesa da Mulher e o homem deverá ficar preso. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Seguimos com as ocorrências da região, agora a gente vai para Santa Bárbara do Oeste, porque teve uma ação policial contra uma quadrilha. Entenda o que eles faziam e qual crime foi combatido com Andressa Oliveira. 4 indivíduos foram presos em flagrante em Santa Bárbara do Oeste após um roubo à residência na cidade de Americana. Segundo a Polícia Militar, o grupo rendeu um morador e, sob ameaça, com uma faca, levou diversos pertences pessoais. Após o crime, os suspeitos fugiram em um veículo Ford EcoSport prata, que foi flagrado por câmeras de segurança trafegando pela Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, sentido centro. As equipes iniciaram imediatamente o patrulhamento na tentativa de localizar os criminosos. De acordo com a PM, o grupo já era conhecido por praticar outros roubos e furtos na região, utilizando sempre o mesmo veículo e o mesmo modo de agir. Inclusive, no mesmo dia, eles teriam cometido um furto no município de Rio das Pedras. Durante o patrulhamento, o veículo suspeito foi localizado estacionado dentro de um condomínio na rua Alessio Biondi, no Jardim Vista Alegre. Com a autorização da portaria, os policiais entraram no local e confirmaram que o carro era o mesmo usado no crime. Ao abordarem o apartamento vinculado à vaga do veículo, um dos suspeitos tentou fugir para dentro do imóvel, onde os policiais encontraram os objetos roubados, totalizando 4 detidos. Os indivíduos tinham entre eles um jovem de 23 anos, outro de 20, um cabeleireiro também de 20 anos, além de um menor de idade.
Durante a vistoria, a polícia constatou que o veículo utilizado pelos criminosos era furtado e ostentava placas falsas. O carro havia sido roubado em Bragança Paulista no dia 19 de setembro deste ano. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Americana e os materiais apreendidos foram encaminhados para a perícia e o veículo será devolvido ao proprietário. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. 18 horas mais 24 minutinhos, o seu relógio da TV Todo Dia. Agora a nossa viatura pega a de Santa Bárbara SP-304 e vamos cair em Piracicaba, sede da região metropolitana de Piracicaba, onde você assiste a gente pelo canal 8 da sua Claro TV e também no streaming, tvtododia.com.br, porque lá, alerta de fraude, hein? Uma falsa esteticista vendia um medicamento para emagrecer de forma ilegal. Esses golpes são muito comuns e na nossa região está acontecendo, mas a Polícia Civil atuou, como traz a informação a Cristiane Azanha. A operação batizada de Beleza em Risco desmantelou uma clínica clandestina que, além de realizar procedimentos estéticos invasivos sem qualquer autorização legal, vendia medicamentos de uso restrito, como o Monjaro, utilizado para emagrecer. A investigação, que teve início após uma denúncia anônima, mirou uma mulher de 42 anos que se apresentava como esteticista, mas que na verdade possui formação em medicina veterinária. O local na área central funcionava há cerca de um ano sem CNPJ, sem alvará e sem qualquer tipo de fiscalização da vigilância sanitária. A suspeita atendia em média 80 pessoas por mês, a maioria mulheres, oferecendo uma vasta gama de procedimentos como aplicação de botox, preenchimentos e fios de sustentação. Mas o que mais chocou os investigadores da Unidade de Polícia Judiciária, UPJ, foi o risco sanitário. No cumprimento do mandato de busca e apreensão, foram encontrados diversos insumos estéticos sem registros na Anvisa, de origem estrangeira e o que é mais grave, instrumentos para procedimentos invasivos sem a devida comprovação de esterilização. Agulhas, inclusive, foram encontradas armazenadas com identificação de nomes de clientes, o que levanta a forte suspeita de reutilização de material, uma prática de altíssimo risco de contaminação. Segundo a polícia, a proprietária também admitiu que vendia e aplicava o medicamento Monjaro, indicado para diabetes, mas também controle de peso, ressaltando que exige prescrição médica e retenção da receita para ser comercializado. Diante das evidências, a médica veterinária recebeu voz de prisão e foi autuada em flagrante. Ela vai responder por uma série de crimes graves, que vão desde exercício ilegal da medicina com fins lucrativos, passando por contrabando de mercadoria proibida e perigo para a vida ou saúde, até outras substâncias nocivas à saúde pública. O delegado responsável pela operação, José Donizete de Melo, ratificou a prisão. A Vigilância Sanitária de Piracicaba, que deu apoio técnico à ação, interditou totalmente o estabelecimento, aplicando um auto de infração. A mulher foi encaminhada à cadeia, onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com a Polícia Civil, a corporação reafirma o compromisso com a proteção da saúde da população e alerta para o risco de buscar procedimentos estéticos fora de clínicas regulamentadas e com profissionais devidamente habilitados. Cristiane Azanha, para a TV Todo Dia. Da região metropolitana de Piracicaba, vamos para a sede da região metropolitana de Campinas, porque lá hoje um fato paralisou literalmente a cidade pela manhã. Entenda os detalhes com Guilherme Pierangeli. Uma paralisação de motoristas do transporte coletivo urbano afetou o funcionamento dos ônibus aqui em Campinas nas primeiras partidas desta quinta-feira. O movimento teve início por volta das 4 da manhã e durou cerca de 2 horas, sendo encerrado ali por volta das 6 da manhã. E ele foi motivado por reivindicações salariais. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, alguns atrasos estariam acontecendo, como no pagamento de vales, por exemplo. De acordo com a INDEC, essa paralisação teve adesão de motoristas de 4 concessionárias, VB1, VB3, Campbus e Unicamp. E para reduzir os impactos aos passageiros, foi acionada a Operação Paese, que é o plano de apoio entre empresas de transporte frente às situações
de emergência. Então, durante a paralisação, veículos do transporte alternativo operados por cooperativas foram direcionados para atender os eixos Amoreiras, Ouro Verde e Campo Belo, afetados pela paralisação. Além disso, o serviço Corujão, que circula durante a madrugada, teve horário de funcionamento estendido, durou mais tempo então Corujão, para atender justamente esse vácuo deixado pelos ônibus que não circularam nas primeiras horas de hoje. Agentes da INDEC acompanharam a movimentação nas garagens desde a madrugada e monitoram a demanda de passageiros nos principais terminais aqui de Campinas, todos que foram afetados pela paralisação. O atendimento foi parcialmente mantido nos terminais Itajaí, Campo Grande e Satélite Íris. Segundo o informado pela INDEC, no início da manhã, a paralisação então foi encerrada às 6 da manhã e a normalização do transporte público aconteceu por volta das 8h30 da manhã, nesta quinta-feira, aqui em Campinas. E a INDEC informou ainda que segue acompanhando os desdobramentos dessa paralisação, junto às empresas operadoras, e lamentou os prejuízos causados aos usuários do transporte público. Como medida preventiva, a INDEC agora prepara um pedido de liminar judicial para garantir a continuidade do serviço com uma frota total ou mínima, com aplicação inclusive de multa em caso de descumprimento. Isso se dá pensando em outros dias, porque se aconteceu hoje e a questão reivindicada pelos motoristas de ônibus não for sanada, pode ser que em outros dias a gente volte a ter amanhã ou na semana que vem paralisações dos trabalhadores do transporte coletivo de Campinas. O Sindicato dos Rodoviários, que representa a categoria, emitiu um comunicado afirmando que as empresas estão há mais de 3 meses atrasando pagamentos de salários e de benefícios e que isso tem causado dificuldades financeiras aos trabalhadores, que diante dessa situação, o sindicato protocolou um ofício na INDEC ou na Secretaria de Transportes pedindo medidas para evitar novos atrasos. O sindicato atribui a paralisação desta quinta-feira ao não pagamento do vale que estaria previsto para 22 de outubro, no caso, quarta-feira, e o sindicato ressalta que a mobilização é legítima e pede a compreensão da população pelos transtornos. Nós procuramos o Setcamp, que é o sindicato que representa as empresas de ônibus de Campinas e região, e o Setcamp lamentou a paralisação parcial promovida nesta quinta-feira e, segundo esse sindicato, as concessionárias enfrentam dificuldades financeiras devido a perdas de receita provocadas pela operação de BRT e pela concorrência de aplicativos e mototáxis clandestinos. As empresas informaram que o vale dos funcionários seria acreditado até esta sexta-feira, dentro do prazo previsto segundo o Setcamp, que destacou ainda que a paralisação prejudica a população e agrava a situação das operadoras, já que afeta diretamente a arrecadação usada para o pagamento dos trabalhadores. Ainda, segundo o Setcamp, algumas empresas conseguiram iniciar a operação dentro do horário normal, enquanto outras só conseguiram colocar os ônibus nas ruas a partir das 5:45 da manhã. De Campinas, Guilherme Perangeli para a TV Todo Dia. Vou reforçar um convite que a TV Todo Dia está encabeçando agora para você pelo seguinte motivo. O Hospital Seara, sediado em Americana, há mais de 60 anos cuida de quem mais precisa, também no complexo tem cuidados com crianças e a gente está encabeçando a campanha da Feijoada Beneficente em prol da reconstrução do Seara e do complexo como um todo, do educandário que tem lá, da instituição Olguinha, tudo ali na mesma região, no mesmo complexo. E para você ajudar a reconstruir, você não precisa ser de Americana não, você pode ajudar através do Pix. Está aqui, Pix da Feijoada Beneficente, a Feijoada Solidária, que está sendo encabeçada na parte de mídia pela TV Todo Dia. Você colabora com a reconstrução do Hospital Seara, quem sempre cuidou, agora precisa de você, está nessa campanha, então SOS Seara, dá direito a uma feijoada para você saborear tanto no local quanto retirar para a viagem, mas mais do que uma alimentação legal no domingo é você poder ajudar quem mais precisa. Em todas as nossas plataformas, todos os nossos canais, a gente tem lá as matérias, tá? tododia.com.br, @Jornal Todo Dia no Facebook, @Todo Dia Oficial no YouTube, no Instagram e também no TikTok, as matérias aí para você saber como ajudar, principalmente a parte do destelhamento que foi feita.
a Creche São Domingos, através do Paulo Zanini, também a Fidan, através do Leandro Zanini, estão com a gente nessa batalha para ajudar o Ceará, e você pode e deve colaborar com a gente. Se você não pode, o orçamento está apertado, compartilha com quem pode, com quem você acha que consegue ajudar nesse momento, tá bom? Então o Pix está na sua tela, e se você quiser, também nos nossos canais digitais para você contribuir. 18 horas mais 34 minutinhos, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Outubro é um convite ao cuidado. Não se trata apenas do câncer de mama, mas também da saúde integral da mulher. Consultas de rotina, exames preventivos e hábitos saudáveis podem salvar vidas. O câncer de colo do útero também pode ser prevenido com acompanhamento e vacinação. Quando cuidamos de nós mesmas, cuidamos também de quem amamos. Outubro Rosa é mais do que uma cor. É sobre empatia, atenção, saúde e prevenção. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. O melhor endereço para você ficar bem informado. Tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. No estúdio Sabrina Meto você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Outubro é um convite ao cuidado. Não se trata apenas do câncer de mama, mas também da saúde integral da mulher. Consultas de rotina, exames preventivos e hábitos saudáveis podem salvar vidas. O câncer de colo do útero também pode ser prevenido com acompanhamento e vacinação. Quando cuidamos de nós mesmas, cuidamos também de quem amamos. Outubro Rosa é mais do que uma cor. É sobre empatia, atenção, saúde e prevenção. Prefeitura de Sumaré. Sumaré de todos. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Estamos de volta, e no break anterior eu falei da campanha em prol do Ceará, SOS Ceará, a campanha que a Todo Dia está encabeçando junto. E agora a gente vai para uma outra campanha que a gente aí está dando um suporte de mídia, contando várias histórias, que é a prevenção ao câncer de mama. Afinal, ainda estamos no Outubro Rosa, hoje o penúltimo episódio da série, conduzida pela Nicole Maia, e ela vai trazer uma informação importante para você e também mais uma história de uma mulher que passou por esse processo, e você acompanha tudo a partir de agora. Eu tive que comprovar que realmente não era só um susto, mas sim algo que iria mexer comigo pro resto da minha vida. E eu lembro que o médico falou pra mim 3 vezes. Ele perguntou: você quer que eu fale pra você? Falei: eu quero. Aí ele falou: você tá com câncer. Aí ele falou de novo: você tá com câncer.
Aí na terceira vez, parece que minha cabeça fez assim, ó, bum. O Dia Internacional da Mulher de 2023 ficou marcado como um ponto de mudança para Kate de Oliveira, que aos 34 anos notou algo diferente. Eu já tinha o costume de fazer o autoexame, mesmo sabendo que na minha cabeça eu não tinha idade para ter câncer. E eu acordei, tomei banho, fiz o exame e nada, não senti nada. Aí eu saí com meu marido, eu lembro que era num sábado. A gente saiu, só que algo ficava me falando na minha cabeça, ficava martelando. Vai pra casa que tá errado, vai pra casa que tá errado. Durante o fim de semana, Kate passou os 2 dias mergulhada em pensamentos, imaginando inúmeras possibilidades e temendo que pudesse ser algo prejudicial à sua saúde. Na segunda-feira, eu consegui fazer uma ultrassom e de cara já veio o BRATS 4. Aí meu mundo abriu, porque eu nunca imaginei que eu iria passar por aquilo. Ainda mais naquele momento em que a gente estava cheio de planos, a gente estava pensando de engravidar, muita coisa boa acontecendo, mas de repente veio aquilo e a gente teve que parar nossos planos e correr para outros lados, né? Em 3 dias, Kate realizou o ultrassom, consultas com a mastologista e a biópsia. O laboratório me ligou e falando que eu precisava fazer outro exame, que era imunistoquímica. Só que eu sabia que fazendo aquele exame era porque tinha dado positivo. E nesses 12 dias eu lembro de eu ter mandado uma mensagem para meu marido, porque eu entrei numa depressão, mas numa depressão que eu não estava conseguindo. Por mais que eu quisesse muito sair, eu não estava conseguindo. Nesse momento de vulnerabilidade, Kate precisou pedir ajuda, a pessoa que tornaria seu pilar durante o tratamento. Kate realiza o tratamento na Unacom, em Americana, enfrentando um processo de cura intenso. 6 sessões de quimioterapia, 17 terapias-alvos e 3 cirurgias. A quimioterapia foi o que mais me debilitou, o que mais mexeu com o meu psicológico. A primeira não foi tão complicada quanto as demais, mas foi a que eu vi que realmente o baque ia ser forte, porque com 14 dias eu já não tinha mais cabelo. Com 14 dias e antes desses 14 dias, parecia que cada fio de cabelo meu tinha uma pessoa puxando de tanta dor. Então eu não dormia com a dor de cabeça, eu não conseguia encostar. Aí tive que raspar, na verdade meu marido teve que raspar a minha cabeça. Mas até aí tudo bem, coloquei um lenço e é isso, vamos para a próxima. Para ela, a 4ª sessão da quimioterapia foi a mais impactante. A sensação de estar doente se tornou um verdadeiro desafio. Foi nesse momento de dor e exaustão que Kate se viu à beira de desistir, pensando em interromper todo o tratamento. Para mim, meu tratamento tinha acabado ali, porque eu não ia. E eu lembro de eu ter falado para ele assim, não é a doença que está me matando, é a quimioterapia que está me matando, então eu não quero mais fazer. Nossa, ele surtou, minha família surtou, e todo mundo ficava falando, não, você tem que fazer, e você vai fazer. E eu falava, não, porque não é vocês que estão sentindo o que eu senti, sabe? Eu lembro que, tipo, eu tava bem, de repente parecia que eu simplesmente apagava e ficava inconsciente. Ela escolheu continuar a luta e, com muita coragem, finalmente chegou à tão esperada última sessão de quimioterapia, um marco de vitória e esperança em sua jornada. E eu lembro que nessa sexta o meu marido me comprou um vestido cor-de-rosa, a coisa mais linda pra mim. E eu ia usar nesse dia. E eu usei nesse dia. E pra mim foi o dia mais feliz da minha vida. Eu acho que eu nunca na vida vou viver uma experiência igual eu vivi aquele dia. Porque aquele dia eu tinha consulta com um oncologista, eu tinha consulta com um mastologista que ia me operar e era a minha última químio. Então eu andava nesses corredores aqui e eu falava para todo mundo, é minha última químio, é minha última químio. Sentada na primeira cadeira verde da sala de quimioterapia, Kate foi tomada por uma sensação inesquecível. A sensação que eu tive, parece que Deus me colocou no colo e falou assim, acabou, sabe? Acabou e não vai ter mais sofrimento.
Aí as meninas da enfermagem foram comigo, eu toquei o sino e, nossa, foi... Acho que foi eu tenho certeza que foi a maior felicidade da minha vida. Porque aquele dia eu tive certeza que eu estava curada. Após 20 dias, ela foi encaminhada para a cirurgia. Nos 15 dias seguintes, teve uma boa recuperação, até receber do laboratório a informação de que uma das margens cirúrgicas não pôde ser claramente definida. O meu médico que me operou falou que precisava me operar de novo. Aí eu entrei em desespero. Porque na minha cabeça eu falava, não, então eu continuo doente. E lá vai eu para a cirurgia de novo. 5 dias depois, um novo resultado foi divulgado. E quando veio que eu estava livre de qualquer tipo de doença. E, nossa, foi maravilhoso. Kate, ainda jovem e sempre vaidosa, jamais imaginou que enfrentaria algo assim. De repente, se viu em uma situação desafiadora, cheia de incertezas e medos. Tentei fazer o máximo possível para eu tentar me sentir mulher de novo, porque a quimioterapia, ela leva isso de você, sabe? Ela leva a tua vaidade, ela leva a tua autoestima, ela leva o fato de você se sentir bem. E eu não admitia que um remédio que era para me curar estaria levando, entende? Nesse momento, ela precisou contar com uma rede de apoio para enfrentar esse período desafiador. Quando você tá careca, as pessoas olham para você com um olhar de tadinha. Mas não precisa, a gente não precisa desse olhar, a gente não precisa que as pessoas tenham pena. Ao contrário, a gente precisa de pessoas que olhem para você e falem, caramba, ela tá vencendo, ela vai vencer, deu tudo certo. Ela segue em tratamento e agora precisa reunir toda a força para encarar a nova etapa que se aproxima. Porque em janeiro eu vou fazer a mastectomia, a bilateral. Vou fazer a retirada das 2 mamas, vou colocar o expansor e um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E faço uso do tamoxifeno ainda, vou fazer 2 anos de tamoxifeno. E eu costumo falar que é um dia de cada vez, porque amanhã nem pertence a gente. Eu tenho planos, mas quem sabe do amanhã é Deus. Ao perceber qualquer alteração no corpo, procure um médico imediatamente. E quando a paciente percebe um nódulo, geralmente quando palpa uma alteração na mama, um nódulo, um espessamento, uma vermelhidão na mama, é direcionado para fazer uma biópsia. Geralmente as biópsias são guiadas por ultrassom, e aí depois é avaliado o tipo de lesão que vem. A partir desse tipo de lesão é programado um tratamento individualizado. Outros exames são necessários para complementar esse diagnóstico, entender qual é o estadiamento dessa paciente. Não tenham medo e se toquem, literalmente se toquem. É tão facinho, você só coloca a mão atrás da cabeça e começa a sentir. Porque a mulher, ela conhece o corpo dela. Então, qualquer sinalzinho de alerta, ela sabe que tem algo de diferente. Não tenha medo do tratamento, não tenha medo do que vai vir pela frente. Eu não tive medo do tratamento, eu tinha medo do meu médico virar para mim e falar assim, não tem cura. O meu medo era esse. E se tiver medo também não tem problema nenhum. Vai com medo assim mesmo que vai dar certo. O importante é você ter fé e que o sofrimento ele tem início e tem fim. E quando ele acabar, nossa, a vida tem outro sabor. O câncer de mama deixou de ser exclusivo para mulheres mais velhas. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a doença tem aumentado entre mulheres com menos de 35 anos. Em 2022, essa faixa etária representou 5% dos casos, ante 2% dos anos anteriores. Faça o acompanhamento regularmente. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Amanhã tem o último episódio desta série, nas 3 edições do Jornal Todo Dia, para você se conscientizar. E se você for homem, mas você tem mulher na família, você pode espalhar a mensagem. Então acesse lá, tododia.com.br, @TV Todo Dia Oficial no YouTube, série completa lá. Amanhã você confere o último episódio.
18 horas mais 48 minutinhos, o seu relógio da TV Todo Dia. Vamos falar de cultura? A Americana vai ter uma presença ilustre, hein? Que já atuou, inclusive, com o seu Jorge, um cantor e também ator aí, de nível nacional, já protagonizou várias séries, filmes, já teve, por exemplo, no Tropa de Elite 2, né? Então é um grande nome aí da dramaturgia e da música brasileira, da arte brasileira, e a Americana vai receber, então, a presença de um poeta, um artista completo que atuou nessas áreas, nesses filmes, e você vai descobrir quem é, onde ele vai estar e quando vai ser, com o nosso repórter que respira a cultura, o Diego Rodrigues. Licença aqui, humildemente. No silêncio da madrugada, só você sabe o que se passa na sua cabeça e no seu coração. Cada alegria, frustração, saudade, os desejos, os sonhos. Amanhã, se houver mais uma chance para nós, não se esqueça da sua capacidade de transformar a realidade da sua vida, da sua casa, sua quebrada, sua cidade, do seu país. Mas aí, também não se esqueça que arrancar um sorriso ou uma lágrima de alguém também é mudar o mundo. Cuide bem dos seus. Que ninguém te roube a coragem e a vontade de viver e sonhar. Daquele jeito. Seguimos fazendo a semeadura, é nós por nós, a luta continua. O poeta, MC e ator Lucas Afonso é uma das atrações do primeiro Festival de Literatura de Americana, que será realizado nos dias 8 e 9 de novembro, na Praça Comendador Miller. Conversamos com exclusividade com o artista, que representou o Brasil na Copa do Mundo de Poesia, realizada na França. Falamos sobre sua trajetória no audiovisual, onde participou de produções que contaram com nomes de peso, como Seu Jorge e o rapper Ice Blue, dos Racionais MCs, e também sobre a relevância da literatura na formação de jovens leitores e cidadãos. Ele integra o elenco do filme A Melhor Mãe do Mundo, lançado em 2025, dirigido pela consagrada cineasta e roteirista Ana Muylaer. Em 2015, eu dei a sorte de participar do Slam Brasil, que é esse torneio nacional. Me tornei o campeão do Slam Brasil 2015 e, em decorrência desse título, eu fui representar o Brasil na Copa do Mundo de Poesia Falada em 2016, lá em Paris, na França. Um torneio com cerca de 20 e poucos poetas, cada um representando o seu país. Tinha representantes do Japão, da Rússia, Marrocos, Madagascar, Egito, enfim. Vários países representados, cada um pelo seu poeta, pela sua poeta. Eu conheci os slams de poesia em 2013. Os slams de poesia, para quem ainda não conhece, são as batalhas de poesia falada. É uma modalidade que surge em Chicago nos anos 80. É óbvio que não existe poesia melhor ou pior, não é esse o intuito dos slams, mas é como uma brincadeira, um jogo da poesia falada. Surge nos anos 80 lá em Chicago e se espalha pelo mundo. No Brasil chegou em 2008, eu conheci em 2013, e aí passei a participar dessas batalhas de poesia. Tô de passagem, aprecio a paisagem. Não sei o tempo exato entre o início e o fim dessa viagem. Calma e coragem, tropeço e aprendizagem. Não é o deserto, e sim a mente, que cria cada miragem. Na minha bagagem, somente o necessário, pois quem somente se torna o próprio adversário. Sem massagem, promessa faz aniversário. Entre os que falam e os que agem, existe um vão que não é imaginário. Lucas ressalta a força da poesia, que o levou da zona leste de São Paulo a Paris. Durante o torneio, poetas de diversos países se tornaram parceiros, e uma experiência marcou o artista, o apoio do representante de Madagascar. Teve uma coisa muito especial na Copa do Mundo, é o seguinte, como a Copa do Mundo de futebol tem a fase de grupos, depois começa o mata-mata. Eu fui até a semifinal. Aliás, ia ser maravilhoso se eu tivesse sido campeão, nossa história ia ficar perfeita. Mas fui até a semifinal, só que teve algo bem marcante para mim, foi bem significativo, que quando passei para a semifinal, o representante do Madagascar, ele veio até mim e disse assim, eu precisei até da ajuda de um amigo de Portugal para entender o que ele estava querendo dizer assim direitinho, mas ele me falou algo assim, agora a gente está com você, agora a torcida é por você, porque você é o último do Sul. E eu não compreendi, a princípio, o que ele queria dizer com o último do Sul. Depois eu vim entender que ele queria dizer que eu era o último representante de algum país do hemisfério sul. E aí, pensando de um ponto de vista socioeconômico, ele falou assim, o pessoal do hemisfério norte
todos falam 3, 4 idiomas, tiveram outro acesso à educação, arte e cultura, eles tiveram uma outra realidade. E você é o último aí do terceiro mundo, da parte sul do planeta, que colhe consequências, né? Até hoje, né? Das relações abusivas com países do hemisfério norte, por exemplo. Olha, quanto sangue no chão. Era um trabalhador, mas na televisão o governador falou sobre a satisfação. O livro de poesias de Lucas Afonso, A Última Folha do Caderno, resgata suas primeiras escritas, realizadas em atividades escolares. A obra não é apenas uma coletânea de poemas, mas também um convite aos jovens a valorizarem as experiências escolares como oportunidades de transformação. Lucas comenta sobre a importância de iniciativas como o Festival Literário de Americana. Eu estou muito honrado, assim, devo dizer que eu estou muito honrado de poder fazer parte da programação do festival. Esse tipo de vivência é muito rica. É muito rica para o território de modo geral, para quem vai estar lá como eu participando, trocando ideia, apresentando as palestras, mas para quem, principalmente, para quem vai para contemplar, para assistir, prestigiar. É um momento de troca. Eu penso primeiro da importância da troca, um evento presencial, onde a gente pode curtir, compartilhar, trocar ao vivo, olho no olho, de fato mesmo. E como eu sempre digo, a arte é uma ferramenta muito poderosa para muitas possibilidades, inclusive de transformar a realidade. Comunidade, cada um plantando a sua semente. É nós por nós, que não se esqueça nem por um segundo. A gente pode mudar a rua, a quebrada, o país, o mundo. Quando estamos juntos, a gente fica ainda mais vivo, mesmo que nos ofereçam armas e nos neguem livros. Além da poesia, Lucas Afonso atua no audiovisual. Participou das séries Rotas do Ódio, Sintonia e Irmandade, da Netflix. Ele relata sua convivência com seu Jorge nos bastidores da Irmandade. A gente não vai dormir aqui não, né? A gente não vai dormir aqui, a gente vai acampar aqui! É diferente! Então, esse universo da literatura, o universo da cultura hip hop, veio com o tempo me apresentar um outro universo, que é esse universo do audiovisual, que para mim está sendo muito legal de conhecer, de me inserir também. Então, em 2020, eu fiz minha primeira participação numa série, que é a série Rotas do Ódio. Em 2021, eu fiz uma participação na série Sintonia da Netflix. Inclusive, escrevi uma poesia que entrou para o roteiro da segunda temporada, que foi muito especial para mim. Na sequência, no ano seguinte, eu participei da série Irmandade da Netflix, onde eu pude trabalhar com o Seu Jorge, na Aruna Costa, com a Ermila, com muitos atores, atrizes assim da primeira qualidade, Ice Blue dos Racionais. E assim, trabalhar com o Seu Jorge foi muito especial. Eu sou muito ligado com samba, tenho cavaquinho desde os meus 7 anos de idade, minha família gosta de samba, meu pessoal gosta de samba. Então, foi muito especial porque teve uma cena onde eu toco cavaquinho, canto uma música do Bezerra da Silva junto com o Seu Jorge, junto com a rapaziada lá, uma cena bem bonita, e para mim é muito especial. Direto eu assisto só para relembrar como foi legal. O artista compartilha a experiência marcante de atuar ao lado do rapper Ice Blue, na série Irmandade, da Netflix. Quando eu percebi, foi inclusive numa videochamada ainda que o elenco se reuniu, ia se conhecer ainda da reunião. Quando eu percebi que o Ice Blue dos Racionais estaria na mesma produção, eu fiquei assim feliz só de saber que eu ia estar no mesmo trabalho que um dos Racionais, porque para mim é referência mesmo, assim, ó, berço cultural. Para mim tudo que eu faço tem total relação com os Racionais, tem inspiração nos Racionais. E assim, falo isso sem nenhum constrangimento. Sou muito fã e admirador do trabalho dos caras, da caminhada deles, do que eles construíram. E aí dividi algumas cenas com a Ice Blue. Teve algumas diárias que a gente gravou dentro de uma Ipanema da Polícia Civil. E a gente ficou junto, então a gente pôde trocar muito papo. Assim, a gente ficava dentro do carro para gravar a cena, óbvio que não é tudo da cena. E a gente conversava, podia trocar ideia. E quando você está diante de alguém que é referência, né, de alguém que é linha de frente de uma cultura que você faz parte, poxa, é uma oportunidade única. Então, estar ali ao lado de um dos Racionais, para mim, foi como estar ao lado de um mestre mesmo, de um professor. Então, eu podia, sempre que possível, eu estava ali, escutando as histórias. Ele foi muito generoso, devo dizer, sabe, sempre com o apetite de dividir o entendimento, um aprendizado. Entre os próximos projetos, ele cita o encerramento do Slam Interescolar e a preparação de um novo livro,
previsto para o próximo ano. O poeta deixa um convite ao público de Americana. Então é o seguinte, meus amigos, minhas amigas de Americana, quero reforçar esse convite, certo? A programação do festival tá riqueza, muita gente boa, uma bela oportunidade para a gente se encontrar, trocar ideia, se fortalecer. Vai ser uma honra estar em Americana mais uma vez, certo? E deixo esse convite para vocês, espero encontrá-los por lá. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia.